Hoje estamos aqui para falar de um assunto que tem tirado o sono das empresas, de demitidos e desaposentados. Vamos falar hoje sobre o desafio na gestão dos inativos. Feitosa, existe previsão legal, através dos artigos 30 e 31 da lei que regula planos de saúde, a Lei 9656, para manutenção do benefício do plano de saúde pós-emprego, manutenção pós-emprego do plano de saúde para demitidos e aposentados. Queria que você comentasse um pouco sobre esse tema. Bom, é exatamente isso que você disse. Na verdade, o que a lei prevê pelos artigos 30 e 31, a Lei 9656, é que tanto o funcionário demitido quanto o funcionário que se aposenta tem, sob algumas circunstâncias, a possibilidade, o direito de permanecer no plano de saúde. Basicamente, ele permanece quando contribuiu pelo plano, pagou de maneira fixa, não se mistura com coparticipação, é contribuição por um determinado período, e esse período dá direito distinto a eles. O inativo demitido, ele pode ficar pelo menos 6 meses e no máximo 2 anos, sempre limitado a 1/3 do tempo de contribuição. E o aposentado, ele tem o direito de 1 para 1, para cada ano de contribuição, 1 ano de permanência, a não ser quando ele contribuiu mais de 10 anos. A partir desse momento, ele se torna um inativo vitalício no plano de saúde, ele não pode mais ser retirado do plano de saúde, mas em todas as circunstâncias, o que diz a lei é que tanto o demitido quanto o aposentado precisam pagar integralmente pelo plano, a partir de então, da sua condição de inativo, tanto quanto custa para a empresa. E também ele, além de pagar pelo plano, ele vai ficar no plano que originalmente ele tinha enquanto era funcionário ativo. A verdade é que este tema ele é mais emblemático para o aposentado do que para o demitido. Porque, obviamente, se tem um pagamento integral, se o demitido encontra outro emprego, ele é o primeiro a não querer mais pagar pelo plano do antigo empregador. Já o aposentado, ele vai criar um vínculo ali o máximo possível com aquele plano que ele tinha com o seu último empregador, né? Porque senão ele perde o direito de ter essa manutenção. Então o emblemático é sempre o aposentado, porque ele tende a ficar mais no plano médico. Agora, Feitosa, essa previsão legal, ainda que bastante positiva para o demitido e principalmente para o aposentado, como você colocou, ele efetivamente não resolveu o problema daquele que se aposenta e que não terá esse benefício de forma vitalícia, né? E o que acaba se traduzindo num enorme desafio para as empresas. O que você tem recomendado para as empresas diante desse desafio? Adriano, acho que até antes de responder o que as empresas podem fazer nesse sentido, preciso colocar um pouco a problemática dos inativos, né? Eu acho que a previsão legal da manutenção do plano de saúde no pós-emprego é algo muito benéfico, muito bom para o beneficiário. E eu acho que foi essa a intenção do legislador quando colocou esses artigos. Entretanto, é preciso fazer um retrospecto, onde a gente via há muito tempo atrás as empresas concedendo vários benefícios para os seus empregados, sobretudo para os seus executivos, e que isso começa a mudar a partir do momento em que essa conta vai ficando tão grande e que as empresas, lá nos Estados Unidos primeiro, lá fora primeiro e depois aqui, começam a ter que reconhecer a despesa futura do plano de saúde com inativos no seu balanço. Então, quando isso acontece, as empresas começam a visualizar o tamanho dessa conta. Então, não é uma questão de ser justo, é uma questão da capacidade de pagar e de manter esse benefício. Então, a problemática que as empresas têm hoje tem uma previsão legal, você não pode fugir dela, mas você precisa ter condições
de manter o benefício. Então já começa daí o embate, porque o beneficiário ele está muitas vezes à margem dessa discussão toda, ele sabe que ele tem um direito, né? Então é daí que nascem tantas divergências sobre o tema, sobre a forma como tratar, às vezes até judicializa o tema, né? Então eu não tenho uma receita infalível para as empresas do que elas têm que fazer para diminuir o ruído com os seus inativos. Mas posso dar algumas ideias daquilo que eu vi dando certo em outras empresas que também trataram do tema de maneira muito delicada. Bom, acho que um primeiro aspecto é você cobrar certo. Tem uma discussão onde é possível você cobrar por faixa etária esse inativo, e aí o inativo vai pagar um pouco mais, é verdade, do que o mais jovem, mas vai pagar mais adequado ao que ele gera de risco. Isso parece pouca coisa, mas num cálculo de passivo atuarial, que é o que vai gerar provisão no balanço, isso faz uma enorme diferença para a empresa, para que ela consiga manter o benefício. Um outro aspecto que a gente pode comentar é o inativo mais organizado, mais consciente, não só dos seus direitos, mas da sua responsabilidade. Então, algumas empresas que têm muitos inativos, a gente vê os inativos se organizando debaixo de uma associação, por exemplo. E quando o inativo se organiza, ele abre um leque de outras opções e possibilidades para tratar do plano médico. Uma entidade, eventualmente, poderia até ela mesma estipular plano de saúde no futuro, com a sua Tem previsão legal para isso? Tem previsão legal, não é um caminho simples, mas tem como fazer. E aí a empresa pode ser uma mantenedora, por exemplo, né? Esse é um caminho. Uma outra possibilidade é o pacto entre o inativo e a empresa, que precisa ser feito bem antes do problema. Ou seja, a empresa precisa estabelecer hoje políticas de transição para esse inativo, seja ele até o demitido ou aposentado. Tem que ter uma política onde o colaborador já conhece antecipadamente qual vai ser a regra do jogo, né? Quanto mais informado isso, menor a chance de ter um desentendimento no futuro. Uma outra possibilidade, ou algo importante de comentar, é que o plano de saúde, quanto mais estável, mais fácil de você definir política. Então, uma empresa que tem períodos em que dá o plano de saúde, outro período ela não dá, tem um período que ela dá um plano muito top, depois ela vai para um plano muito básico. Ou seja, se você não tem uma continuidade, é difícil também estabelecer pactos de transição. Então, as empresas que têm mais sucesso com isso são as empresas que têm no plano de saúde não só uma obrigação, mas um benefício de retenção de talentos. Então, ela tende a ser mais estável no que oferece. Isso ajuda no futuro. Uma outra possibilidade é a comunicação constante com o inativo. Parece surreal, mas muitas empresas passam por dificuldade porque quando a pessoa se aposenta, a empresa não tem um telefone, ela não tem um endereço, ela não tem um canal de contato com esse inativo que funcione bem. Às vezes não tem nem o contato mesmo, né? Então a gestão fica muito complicada. Então você tem que ter esse inativo próximo de você. E por fim, eu comentaria aqui outro caso de sucesso, que é a empresa que começa a construir uma estrutura para gerenciar o seu inativo muito além do que a operadora pode fazer. Tem empresas que fazem a própria boletagem de inativos. Tem empresa que monta uma estrutura de atendimento para o inativo quando tem reajuste. Então, ele está cheio de dúvida por que veio aquele reajuste mais alto, acima da inflação. A empresa monta uma estrutura para atendê-lo. Ou seja, quanto mais do lado do inativo a empresa se coloca, talvez mais ele também consiga ter empatia pela empresa na gestão do benefício. Porque no final do dia, é do interesse de todos a manutenção do plano médico. É do interesse da operadora, é do interesse do restante da cadeia, é do interesse da empresa e, principalmente, é do interesse do inativo
ter plano de saúde de alguma forma acessível através do seu antigo empregador. Feitosa, você mostrou alguns caminhos para minimizar o impacto da gestão dos inativos na relação entre as empresas e os aposentados, principalmente. Fala-se sobre produtos que contribuam para minimizar esse desafio, né? Uns chamam de VGBL Saúde, outros chamam de Prev Saúde. Queria que você comentasse qual é a sua visão sobre isso, se você pudesse explicar um pouco sobre isso e qual é a sua visão. E se acha que esse é um dos caminhos para ajudar na viabilidade dos inativos? Bom, eu acho que esse é um tema que a gente precisa fazer um vídeo sobre isso. Mas assim, de forma geral, o que eu posso dizer é que o sonho de consumo de todo plano de saúde é ter um resseguro, um stop loss. É um desafio enorme, porque é um seguro hoje sem teto, então você colocar um resseguro sobre ele é um desafio. Nesse sentido, quando você fala do beneficiário, do inativo, da pessoa física, tem um projeto de lei aí sendo estudado, que é já há muito tempo, há bastante tempo, que é o VGBL da saúde, né? Uma previdência privada focada ou exclusiva para pagar plano de saúde. Eu acho que é o mesmo desejo do empregador, de ter um resseguro, né? Qual que é o desafio disso? O desafio é o mesmo também do empregador, não tem teto. Então, eu vejo que é uma ideia muito boa, tem uma série de questões que precisam ser esclarecidas sobre a forma de custear, de tributar, o preço final disso, mas uma preocupação que se tem é quanto dinheiro eu preciso juntar para ser suficiente para cuidar da minha saúde na velhice? Ninguém tem essa resposta definitiva ainda. Enquanto não se tiver essa resposta definitiva, sempre haverá a dúvida de que um VGBL da saúde será suficiente para arcar. Os brasileiros não têm costume nem de fazer previdência de aposentadoria, previdência privada, quanto mais de saúde. Vamos imaginar que alguém faça uma contribuição aí de 50 a 100 reais para juntar R$1 milhão daqui a 20 anos. R$1 milhão é suficiente para custear seu gasto de saúde na velhice? Ninguém tem essa resposta ainda, mas eu acho que é um caminho que tem que continuar sendo estudado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de acessar o site da Arquitetos da Saúde e as outras plataformas digitais que estão disponíveis.